Boa noite, galera. E aí, minha gente, como andam suas homeostases? Bem, nesse vídeo eu estarei realizando a resolução do primeiro quesito do primeiro exercício escolar 2018.1 da disciplina de Computação Eletrônica, mais conhecida como CE, lá da área 2 UFPE. Bem, sem mais delongas, na primeira questão nós temos: faça o programa em C para realizar uma eleição entre três candidatos. Os candidatos são identificados pelos números inteiros 1, 2 ou 3. Seu programa deve. Bem, a emergente é dividir para conquistar, para quem está nesse vídeo aqui de paraquedas. Ou seja, você simplesmente tem esse problema maior, você divide em vários problemas menores, vai resolver em cada um desses problemas menores, e a resolução de cada um dos teus problemas menores, quer dizer, a somatória de cada um dos teus problemas menores, dará a resolução do teu problema maior. Bem, então vamos lá. Todo programa em C, primeiramente, a gente declara as bibliotecas. A nível de computação eletrônica lá da área 2, praticamente a gente só vai precisar das bibliotecas stdio, stdlib, math e string. Porém, para esse programa a gente só vai precisar da stdio. Bem, aí a gente declara a função principal, quer dizer, a gente escreve a função principal, no caso. Aí aqui nós teremos a declaração das variáveis, certo? Aí é porque aqui eu coloquei float e não double. A diferença de float para double é simplesmente que double ele armazena mais memória do que float. Porém, para esse caso, tanto faz você utilizar float e o double. Aliás, a não ser que a questão peça, né? Utilize double, ou então seja alguma questão com uma precisão assim maior, aí você utiliza double. Mas fora isso, tanto faz você utilizar float ou double. Normalmente assim nas provas de área 2. Bem, vamos lá. Onde se dividir para conquistar. Então vamos para o passo 1. O passo 1 ele começa aqui, só para vocês se situarem. Eu estou dividindo, né? Meu programa, no caso é assim. Eu coloco assim, passo tal, começo, passo tal, fim, certo? Começo e fim, para vocês se situarem. Aqui está, no caso, o trecho do enunciado que eu estou me propondo a resolver. E depois, logo em seguida, vem a resolução desse trecho do enunciado. Pronto, eu faço isso para os 4 passos desse exercício. Bem, agora vamos lá para o passo 1. Né? O passo 1 tem: leia o voto 1, 2 ou 3 de cada eleitor. Mostrar uma mensagem de erro caso o usuário digite um voto inválido e lê novamente o voto até que um voto válido seja recebido. Bem, aí vamos lá. Aí nós vamos ter, primeiramente, esse printf, que não faz parte. Aliás, todos esses printfs que tem esses asteriscos com essas barras não fazem parte do programa em si, do que ele pede. Eu só estou colocando para uma questão assim de organização mesmo, para ficar assim bonitinho e tal. Vocês vão ver como vai ficar bem organizado. Por isso que eu coloquei esses printfs aqui. Mas vamos para o programa em si. O programa em si, né? Ele vai ler aqui: digite o número do seu candidato, certo? Aí esses barra N's, todos esses barra N é para pular linha e tabulação é para dar um certo espaço. Se vocês notarem, né? Aqui, onde tem digite o número do seu candidato, né? Aqui começa mais próximo aqui desse início. Mas aí depois tem essa tabulação, né? Daí pular duas linhas, aí dá uma tabulação, que é simplesmente esse espaço aqui que vocês estão vendo. Aí tem essa seta que eu botei. Para tabulação é para dar esse espaço, certo? Aí na próxima linha, né? O que é que vai acontecer? A próxima linha, ele vai ter esse scanf. Esse scanf, ele vai pedir para o usuário digitar, né? Vai esperar que o usuário digite um valor do tipo inteiro, certo? Que é %i. Poderia ser %i ou %d, tanto faz, ambos são para inteiros. E esse valor estará armazenado no endereço de memória da variável voto, certo? Pronto. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou digitar, sei lá, 1.
Um exemplo. Pronto, esse 1 vai estar armazenado no endereço de memória da variável voto, certo? Aí tem esse printf, né? Esse printf é simplesmente para imprimir na tela. Vocês podem ver. Primeiro tem esse printf que vai estar imprimindo esses vários asteriscos com essas barras aqui. Aí depois tem esse segundo printf que vai simplesmente imprimir na tela. É esse daqui, candidato, e essa seta. Se vocês olharem, essa seta ainda é do printf. Esse é o número que eu digitei, né? Aí depois vem esse printf aqui de novo. Bem, aí nós vamos ter um número, quer dizer, uma variável, número votos, né? Que é o número de votos que ele terá. Esse número votos eu inicializei com 0, certo? Aí, tem aqui do esse ciclo do while, né? Do while. O que significa esse ciclo do while? Significa o seguinte: do, que é faça, esses comandos, todos aqui como vocês estão vendo, né? Enquanto voto, que é essa variável aqui, que eu dei um valor no caso 1, né? Pronto, enquanto voto ele for menor do que 1 ou voto maior do que 3. Por quê? Porque nós não queremos que o voto só tenha valores 1, 2 e 3. Então, pense o seguinte: se eu digitar um valor 1, ele vai sair do laço, certo? Se eu digitar o 2, também sai do laço, e o 3 também. Porém, aqui não está dizendo faça esses comandos enquanto o voto for menor do que 1. Se esse voto for menor do que esse valor dessa variável voto for menor do que 1, ou seja, se for 0, pronto, aí vai rodar o ciclo de novo. Se for menos 1, vai rodar o ciclo de novo, certo? Ou voto maior do que 3. Ou seja, se eu digitar 4, aí vai rodar o ciclo de novo, etc e tal. Pronto, é isso daí que vai ficar acontecendo. Vai estar rodando esses comandos. Pronto, aí para cada vez que rodar esse ciclo, essa variável número votos, que começou com 0, vocês viram lá em cima. Cadê? Não, cadê? Ah, tá aqui. Então é doido. Número voto começou com 0, certo? E vai aumentando de 1 em 1. Pronto. Por isso que tem esse mais mais. Eu poderia deixar assim, voto mais mais. Ou então, eu poderia fazer o seguinte. Outra anotação para esse somatório, assim, né? É simplesmente assim. É a variável que eu quero igual a variável que eu quero mais 1, certo? Da mesma coisa, número é igual a número que é 0, né? Mais 1. Aí vai ficar somando de 1 em 1 a cada interação. Ou então, eu poderia fazer assim: número, votos, mais igual, né? 1. É outra anotação. Todas essas três maneiras de se fazer isso dá no mesmo. Mas é só para vocês estarem familiarizados, né? Porque viram essas três notações assim na prova e para vocês saberem que é a mesma coisa. Bem, agora vamos lá. Voltando. Aí o que é que acontece? Se, que esse if aqui, o meu voto foi igual a 1, então esse número de votos, número de votos candidato 1, mais. Essas três variáveis aqui, número votos candidato 1 igual a 0, número votos candidato 2 igual a 0, número votos candidato 3 igual a 0. Ambas essas três variáveis, né? Elas estão aqui, certo? Aí o que é que vai acontecer? Se o voto for 1, essa número votos candidato 1 aumenta de 1. Se o voto for 2, essa número votos candidato 2 aumenta de 1. Se o voto for 3, esse número votos candidato 3 aumenta de 1. Certo? Assim, aí vai ficar no caso if, isso daqui, essa condição, se essa condição
for verdadeira, aí faça isso. Caso contrário, se esta condição aqui, volta igual a 2, for verdadeira, faça isso daqui. Caso contrário, se essa condição for verdadeira, faça isso daqui. E também vale a mesma lógica dessas duas outras notações. Isso daqui eu poderia fazer número, votos, candidato, mais, é o mesmo que número, voto, quer dizer, esse número, votos, candidato mais, poderia ser número, votos, candidato é igual a número, votos, candidato mais ou então, número, votos, candidato mais igual, como tem aqui, Pronto, é a mesma lógica, é a mesma coisa para os outros dois. Aí, caso contrário, esse meu mouse está com vida própria. Caso contrário, aí faça esses procedimentos. O que é que tem nesses procedimentos? Primeiro, esse printf para deixar mais bonitinho, organizadinho aqui. Depois tem esse procedimento aqui, né? Que é voto inválido, vote novamente. Certo. Aí depois nós temos que número de votos vai decrementar em 1. Porque pense o seguinte, toda vez que rodar esse sítio, toda vez, cadê, onde é que eu tô? Pronto, já. Toda vez que ele, que o programa pedir para digitar um número do seu candidato e você digitar aí o número, que no caso é o voto, né? Aí essa variável, número de votos, vai aumentar de 1. Porém, se você digitar um valor inválido, nós queremos que aumente 1? Não. Porém, na ordem que está, vai aumentar de 1 de todo jeito. Tá vendo? Digite o número do seu candidato, aí você colocou o voto, certo? Aí aumentou de 1. Aí fez, né, os mecanismos, aí tal. Aí viu que não se encaixava nem 1, nem 2, nem 3. Foi na outra opção aí de número. Aí nós queremos que esse voto esteja somado ao número de votos? Não. Logo, nós colocamos votos, né? Número de votos, menos menos. Que é simplesmente, não tem esse número de votos mais, que aumenta de 1. Esse votos menos menos é isso daqui. Ao invés de você aumentar de 1, você simplesmente vai diminuir de 1. Ah, simplesmente isso. Assim, isso daqui a gente também pode escrever dessa maneira. Deixa eu aqui copiar e colar aqui. Eita, eita. Meu mouse está com vida própria, minha gente. Peraí. Não é que eu tô com Parkinson, não. É realmente meu mouse que está com vida própria. Eita. Aí foi erro meu mesmo. Menos igual, né? Isso daqui. Eita. Menos igual. Isso foi tabaquice minha mesmo. Pronto. Aí número de votos menos igual 1. Porque vai ficar número de votos igual, né, a número de votos menos 1. Ou então, você poderia colocar número de votos, né, é igual a número de votos menos 1, certo? Da mesma coisa daqui. Pronto. Aí, na questão ele não pede essa questão de votos inválidos. Vocês vão ver. Só foi uma coisa extra que eu coloquei caso pedisse, tá ligado? Aí eu fiz uma coisinha assim a mais, só para um conhecimentozinho assim a mais, né? Caso na prova que vocês fizerem, peça isso daqui. Aí eu coloquei votos inválidos, que eu declarei lá em cima como sendo igual a zero, né? Aí a cada ciclo vai aumentando de 1, caso a pessoa digite um valor inválido, certo? Ela vai aumentar, tá ligado? Tá aqui nesses ifs, aí digita um valor inválido que vai entrar nesse else aqui. Pronto, ele aumenta de 1 em 1. Que é só para lá no final a gente imprimir um número de votos inválidos. Simplesmente isso. Pronto. Aí a gente terminou
o passo 1, que vai daqui até aqui. Pronto, vamos situar vocês. Agora, minha gente, a gente vai para o passo 2, que é a letra B. E no passo 2 nós temos o seguinte. Eita. Bem, após a leitura de cada voto, o usuário deve escolher se deseja continuar com a tecla, apertando a tecla S, né? Minúsculo. Ah, sim, tem que ser S minúsculo, porque se você apertar S maiúsculo, aí não vai funcionar, porque a linguagem C é case sensitive. Eu vou mostrar para vocês. Ou encerrar a pesquisa teclando N, que na realidade não é teclando N. Na realidade é se você teclar qualquer opção que não seja S minúsculo. Eu vou mostrar para vocês. Relaxa. Ou qualquer outra tecla diferente de S. Pronto. Aí vamos lá para o passo 2. Aí no passo 2, que começa daqui e vai até aqui para situar vocês, sem se perderem aqui. Aí aqui tem o enunciado, a parte do enunciado que eu acabei de ler, e aqui é o código. Bem, esse printf você já sabe, para deixar mais bonitinho, organizado. Aí nós temos esse printf. Nesse printf, que quer? Tem aqui dizendo: receber os dados do próximo eleitor. Cara, aí receber os dados do próximo eleitor é uma pergunta? Eita. Aí sim ou não, certo? Aí, né, ele vai pegar a minha variável tipo char. Variável tipo char, no caso, tem que ser um caractere, certo? Pronto. Aí, notem que logo em seguida vem esse while, porque esse while, na realidade, é daquele ciclo do while lá do início. Pronto, começa aqui, ó. Faça, certo? Esses mecanismos todos aqui, tudo isso aqui, incluindo isso daqui, né? Daqui até aqui. Enquanto minha variável continuar seja igual a S minúsculo, certo? O que significa? Significa o seguinte, ele vai querer, né, que você digite um valor aqui. Deixa eu digitar, por exemplo, 1. Aqui lá do passo 1. Pronto, agora nós estamos nesse passo 2. Aqui, receber os dados do próximo eleitor, certo? Aí isso daqui que tem na tela. Isso daqui vai aparecer na tela. Aí o que é que vai acontecer? Se eu digitar S, aí o que é que vai acontecer, né? Faça esses procedimentos enquanto o S for igual a 1. Se eu digito S, então vai ficar repetindo isso daqui. Pronto. E como eu mostrei para vocês agora, ele volta lá para o passo 1. Digite o número do seu candidato. Certo? Pronto. Aí, sei lá, vou digitar um de novo. Aqui, ó. Pronto. E se eu digitar, sei lá, S maiúsculo? O que é que vai acontecer? Eu disse para vocês que é aquele sensitivo, né? Logo, né? Aí vai pular para outro passo, né? Aí isso daqui eu vou mostrar nos próximos passos, relaxa. É só um bocado de coisa aqui que vai imprimir. Ah, vou digitar também um valor inválido para vocês verem aí o que é que acontece. Vou digitar, sei lá, 4. Pronto, aí o que é que tem aqui? Tem aqui, voto inválido. Vote novamente. Aí digite o número do seu candidato. Pronto. É simplesmente o que tem aqui, né? Que eu tinha mostrado para vocês. Voto inválido, vote novamente, caso for um número inválido, digamos assim. Pronto, minha gente. Aí, nós já terminamos o passo 2. Veja só. A gente já fez tudo isso do código. Cadê? Daqui. Eita. Pronto. Já fez tudo isso. Só fazer daqui e a gente termina. Depois. Vamos lá para o passo 3. E no passo 3, coisinha simples, tem aqui. Imprimir o percentual de votos de cada candidato. Pronto. Como é que a gente faz isso? O passo 3 ele começa. Eita, esse meu mouse com vida própria. Eita. Passo 3. Começo.
passo 3, fim, pronto. Aí o que é que nós temos aqui? Nós temos que, cadê? Primeiramente, né? Vou estar imprimindo esses printfs, né? Vocês estão vendo? Esses printfs de asterisco com barra, você já sabe o que é que faz. Aí o que é que vai ter? Vai ter esse 1 com esse sinal aqui, né? Com esse parênteses no caso. Eita, agora me deu um branco. E essa seta aqui. Eita, pronto. E essa seta aqui é só para uma questão organizacional. Pronto, aí vai ter candidato 1, porcentagem. Aliás, vou mostrar na tela para ficar melhor, para vocês verem. Vou digitar, sei lá, 1, que eu estou sem criatividade. Sim. Pronto. Olha o que é que vai acontecer, minha gente. Vai ter 1, aí sinal aqui, aí seta, né? Então tem aqui, aí candidato 1, certo? 2 pontos, aí vai ter esse porcento, 2 pontos F, é o seguinte, é porque eu vou estar imprimindo um valor float, ou seja, um número real, certo? E eu quero que imprima em 2 casas decimais. Então, por isso eu coloco o ponto 2. Aí, porque ponto 2, eu poderia imprimir, sei lá, em 3 casas decimais? Pode. É só botar ponto 3 entre a porcentagem e o F. Se eu quisesse imprimir por 4 casas decimais, ponto 4 entre a porcentagem e o F. Se eu quisesse imprimir sem nenhuma casa decimal, imprimir o inteiro, só você colocar entre a porcentagem e o F ponto 0. Pronto. E assim você decide quantas casas decimais você quer. Só lembrando que o float tem uma precisão de 6 casas decimais, né? Pronto. Aí essas duas porcentagens aqui é simplesmente para imprimir esse sinal aqui de porcentagem. Porque não quer a porcentagem, né? Aqui dos votos. Pronto, aí coloquei dos votos válidos. Porque eu vou imprimir depois os votos inválidos, né? Em número. Mas isso daí não pede na questão, foi só que eu coloquei a mais. Pronto. Aí para esses 3 casos, né? Daqui até aqui, a lógica é a mesma coisa, né? Para o printf. Mas vamos mostrar o que aparece depois da vírgula. Né? O que aparece depois da vírgula é o seguinte. Pense o seguinte. Tem aqui, número, votos, candidato 1. Por exemplo, o candidato 1, né? Vou mostrar um exemplo bem simples aqui, né? Eu digitei aqui 1, certo? Aí depois digitei um valor inválido para ele não continuar e sempre me dar os meus dados. Aí o que foi que imprimiu aqui? Imprimiu o seguinte: esse número, votos candidato 1, ele começa com 0, né? Só que ele aumentou de 1, né? Porque eu dei, apareceu uma vez, né? Esse valor de 1, aí vale 1. E qual é o número de votos que nós temos? 1 também, porque eu só digitei 1. 1 dividido por 1 vai dar 1, certo? Essa divisão aqui. Aí 1 vezes 100 vai dar 100. Logo isso daqui vai dar 100. Aí esses dois casos, né? Número de votos candidato 2, número de votos candidato 3, vão valer 0. E qualquer número aqui de 0, né? E o número de votos vai valer 1. Certo? Aí vai ficar 0 sobre 1, 0 sobre 1. Aí vezes 100 vai ficar 0. Aqui. Pronto. Aí essa daqui é a lógica, né? Você vai seguir para os 3. Não tem mistério. É só isso. Pronto. Aí aqui são duas coisas que a questão não pedia, mas eu coloquei. Caso, sei lá, na questão que vocês forem fazer aí, eles peçam, eu simplesmente fiz o seguinte: total de votos, né? É simplesmente o número de votos. Só para vocês verem. O número queira que imprima o total de votos. Pronto. E o total de votos inválido. É simplesmente para você imprimir
votos inválidos, aquela variável lá, né? Menos, aqui, número, votos, não, peraí, não, essa daqui, tá doido, votos inválidos mais, pronto, número de votos, só uma questãozinha assim. Aí, o que é que nós estamos? Estamos aqui nesse passo 3, né? Pronto. E assim a gente já terminou esse passo 3. E ainda falou coisa a mais, né? Passo 3 vai até aqui. Começo. Pronto. Aí, minha gente, e por fim, para nós encerrarmos esse programinha, o passo 4. E no passo 4 nós temos o seguinte. Caso o candidato possua mais de 50% dos votos, imprime vencedor no primeiro turno, X, onde X é o código, né? 1, 2 ou 3 do candidato, com mais de 50% dos votos. Caso contrário, imprimir segundo turno. Pronto. Aí o que é que vai acontecer? Cadê? Veja bem. Aqui, passo 4 começa aqui, para citar vocês, e termina aqui. Aí, a gente simplesmente vai fazer um bocado de ifs. Veja bem. Caso o candidato possua mais 50% dos votos, imprimir vencedor no primeiro turno. X, certo? Vencedor, primeiro turno, X. É que isso daqui, certo? Pronto. Quer dizer, o vencedor do primeiro turno, no primeiro turno, vai dar X, que é 1, 2 ou 3. Certo? No caso, nesse caso, ganhou 1. Peraí. Não, é isso mesmo. Ganhou 1. Certo? Mas sei lá, vai aqui, eu digito aqui 2 e digitei H. Pode ser qualquer negócio assim. Pronto. Aí ganhou. Aí o que vai acontecer? Simplesmente vai imprimir esse caso daqui. Mas vamos calma. Mas nós vamos primeiramente para a lógica, né, desses ifs. Só para vocês verem a lógica aqui do que vai imprimir. Simplesmente isso. O que é que nós temos? Se o número de votos candidato 1, né, aquela variável, dividido por número de votos, né, for maior do que meio, certo? Ou seja, 50%, aí o que é que vai acontecer? Imprima isso daqui, certo? Por que isso, minha gente? Porque vejam o seguinte. Cadê? Por exemplo, não tem aquela parte que é simplesmente que é aquela divisão. Por exemplo, isso daqui. Essa divisão aqui. Se for um aqui e um for aqui, aí esse daqui não vai dar um. Mas se, por exemplo, tivesse número de votos fosse 2, certo? Tivesse, sei lá, número de votos 2 e tanto o candidato 1 quanto o candidato 2 tivesse um voto. Então cada um levaria 50%, porque ia ser 1 dividido por 2, certo? Vai ficar 0,5. O que está considerando desse 0,5 é simplesmente uma razão dessa daqui, entre o número de votos de um candidato pelo número de votos total, né? Pronto. Aí, né? 0,5. Por causa disso. Pronto. Aí se essa condição aqui for satisfeita, imprima isso. Caso contrário, se o número de votos candidato 2 dividido pelo número de votos total for maior que a metade, imprima isso. Caso contrário, se o número de votos candidato 3 dividido pelo número de votos total for maior do que a metade, imprima isso. Caso contrário, né? Aí imprima isso daqui. Segundo turno. Pronto. E assim terminamos esse programa. Não tem muito mistério, ainda deu para fazer umas coisinhas assim mais, umas coisinhas bobas. Pronto, então, minha gente, foi um prazer tê-los novamente aqui assistindo meus vídeos. Então, deem like, se inscrevam, ativem notificações, compartilhem aquele negócio todo para ajudar o coleguinha aqui a produzir mais vídeos aí de resoluções de provas aqui da área 2. E é isso. E
Falou!